Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma edição do nosso Meeting Office, 7ª temporada, 10º aniversário do Office Connection. Eu sou o Gomar Carvalho, estamos aqui no Work Lab da Cavalete, que é a nossa patroa, e sim, o nosso mestre Luiz Onaga não está dessa vez. Luiz Onaga foi pelos ares, quer dizer, ele foi viajar para o Japão, onde ele é ninguém sabe, mas ele é consultor da série Shogun, se eu não me engano, que é da HBO, então neste episódio ele não está, ele está lá cuidando lá de todo o figurino do Toronaga-san. Mas no lugar dele temos o Alexandre, que está aqui ao meu lado, e com ele o resto da equipe da GW, que é a Fernanda e que é o Carlos. Eu queria agradecê-los mais uma vez por terem aceitado o nosso convite de estar aqui. Queria que vocês se apresentassem e falassem um pouco da GW, enquanto o Onaga está lá curtindo um saquê, 2 saquês, 3 saquês. Boa tarde, obrigado pelo convite inicialmente. Enfim, a gente acompanha bastante o trabalho de vocês e é bem bacana poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Eu sou Alexandre Vicembar, estou formado há 30 anos, a gente vem trabalhando desde quase do início nesse mercado, que é o mercado corporativo, e ao longo desses 30 anos a gente vem se especializando, vem se aprimorando, ganhando conhecimento, enfim, e ficando mais craque para atender os nossos clientes. Aí tem aqui Eu sou a Fernanda Vicembar, esposa do Alexandre. Estou com ele aí, nós estamos juntos há 20 anos aí com a empresa, no mínimo, 25 acho agora, estamos ficando velho também. E é isso, sou arquiteta também, de profissão, formada pelo Mackenzie, e entrei nessa questão do corporativo junto com ele, desde o início, e estamos aí, né? Olá, bom, agradecer o convite, muito legal o programa de vocês. Eu sou Carlos Itacarambi, formado em arquitetura também, colega de classe do Alexandre, a gente se formou juntos. Trabalho na área de mercado corporativo também há 25 anos. Um pouco antes disso trabalhei na área de varejo industrial, né? Sempre ligado a projetos com entregas bem complexas, e depois migrei para o corporativo. Trabalhei em algumas empresas aí durante muito tempo, até o Alexandre me convidar para fazer parte do time dele, da esposa dele, né, a Fernanda, que também sou padrinho de casamento deles, eles são nossos padrinhos, quer dizer, a nossa relação e aí há uns 9 anos atrás, né, me juntei a eles aí e a gente está na batalha. Assim, na alegria e na tristeza, no residencial e no corporativo, né? Exatamente. No residencial talvez não muito. Tem sempre uma brecha, né? Muito Exato. E quem é a GW? A GW, assim, eu vinha, depois de formado, eu iniciei uma trajetória no mercado, ainda um pouco mais comercial do que corporativo. A gente vinha trabalhando em alguns projetos, a gente vinha se desenvolvendo, até que em um determinado momento surgiu uma oportunidade da gente trabalhar de uma maneira um pouquinho mais intensa para o mercado corporativo. Então, a gente fundou, Fernanda e eu, a GW em 2001, então esse ano a gente está completando 25 anos, completamos, na verdade, de atividade, e desde então a gente vem trabalhando, enfim, buscando atender bem os clientes, buscando entender bem os clientes. A gente, com a entrada do Carlos, a gente ganhou um volume técnico bem maior, né? O mercado, ele, desde os anos 2000, ele vem se tornando cada vez mais específico para o corporativo, quer dizer, as empresas que vinham se destacando no mercado foram empresas que pegaram isso muito a sério, começaram a atender demandas de empresas multinacionais, enfim, novas demandas naquele momento, e a gente vem se estruturando desde então, vem buscando aprimorar, vem buscando desenvolver para chegar onde a gente conseguiu chegar hoje, enfim, com bastante sucesso do nosso ponto de vista, né? Que ótimo.
vocês são arquitetos e dentro do escopo de vocês tem obras, né? Fernanda, como é que é isso daí? Ser uma arquiteta e chegar lá e... como é que é? Sair um pouco do projeto e colocar literalmente a mão na massa. Eu acho que eu passo até a bola um pouco para o Carlão, vou falar um pouco, mas que está à frente hoje, né, diretamente das obras, veio muito disso, mas é isso, né, a gente tem um DNA de arquitetura, e é interessante essa pergunta porque uma das coisas que a gente fala bastante no escritório é que nós somos arquitetos fazendo obras até para outros arquitetos, né? Muitos dos nossos clientes são outros arquitetos, parceiros, amigos, tudo mais. Então, realmente e a gente tem um olhar diferente para isso, né? A gente faz questão de fazer aquele projeto como arquitetos, de executar aquele projeto como arquitetos. Então, acho que esse é um pouco o diferencial. Acho que em relação à obra em si, talvez o Carlão fale um pouco mais. Eu acabei, né, por conta desses 25 anos aí, acabei indo para a área administrativa financeira, mesmo sendo arquiteta, mais um desafio, né? E o Carlão hoje faz a parte nossa técnica de obra. Acho que também como arquiteto pode falar bastante um pouco sobre isso. Como é que é ser o engenheiro arquiteto? Mais ou menos isso. Pessoalmente, desde que eu me formei, eu sempre trabalhei numa área mais ligada a acompanhamento de obra do que realmente de projeto, né? Então, eu sempre tive essa relação com outros arquitetos, né? E tentando viabilizar, né? E na Guavirá, na verdade, é uma coisa interessante, porque como nós somos 3 arquitetos e cada um está numa área específica, a gente acabou distribuindo dessa forma por uma questão de eficiência, né? E também de aptidão, a gente fica mais à frente da parte de arquitetura, comercial, enfim, a gente foi, né, mas o tempo todo a gente tem como a gente sempre está muito próximo, está sempre ali conversando e trocando, então a gente está muito próximo ali de trocar essas ideias sobre as questões de arquitetura, então tem desenvolvimento de projeto que vem da nossa arquitetura interna ou de parceiros e colegas, a gente tem muitos colegas, amigos mesmo, né, que ligam para a gente, vamos fazer juntos esse projeto, e a gente acaba fazendo isso de um jeito muito leve, né? Então, é um mercado onde é muito tenso essa questão, às vezes, da arquitetura com a engenharia. E a gente, de alguma forma, tenta construir um ambiente um pouco mais leve, né? É lógico que, às vezes, tem alguns interesses conflitantes, então é sempre uma questão que você tem que trazer e tratar de uma forma bem profissional, mas ao ter essa formação de arquitetura e essa convivência com os arquitetos, acho que eu tenho o coração mais mole, assim, a gente consegue administrar bastante os desejos e viabilizar muita coisa. Acho que a gente montou uma estrutura, né, Carlão, para isso. A gente veio vendo cada vez mais a necessidade, né, justamente por fazer obras, e ter muitos arquitetos, porque a gente tem também arquitetos, não só nós 3, mas outros arquitetos no escritório, que a gente, como ele disse, a gente faz projetos nossos, mas a gente trabalha com muitos projetos externos, e a gente criou essa estrutura interna, que agora está cada vez maior, né? A gente teve que se estruturar bem internamente, ter um back-office muito grande, e a gente tem arquitetos que não só fazem o projeto, mas também eles dão apoio à obra, né? Então eles fazem a leitura de projetos externos para que a gente consiga ter o resultado que aqueles nossos parceiros, nossos clientes arquitetos ou parceiros tenham um bom resultado arquitetônico. Então, o Carlão ainda tem a ajuda dos nossos arquitetos internos, e eu acho que um pouco isso que ele falou, né? O conflito da gente pegar nossos engenheiros de obra, que são muitas vezes arquitetos também, nossos engenheiros residentes também são muitas vezes arquitetos, juntar com a nossa arquitetura, né? E sempre bater aquele papo, né? Então a gente fica assim, olha, não, a gente quer fazer aquele forro assim, não, não, mas não dá para fazer assim, não, mas dá, se a gente fizer assim. Então a gente tem essa interação muito grande, que ele falou, a gente está sempre presente. A gente foi criando uma estrutura aí de reuniões intensas, sempre com toda a equipe presente, né? De todas as áreas, né? São processos muito, muito curtos o corporativo, né? Às vezes você tem outras obras que você tem um período de maturação de projeto, né, e que permite, às vezes, você
avançar bastante com o executivo, né? Mas peraí, geralmente o que é um projeto corporativo tem o quê? 6 meses. Não. É curto. Seria uma delícia. Esse seria a nossa 6 meses é um vontade. sonho pra Só que a gente. nossa vontade não Quando o prevalece. cliente fala que ele tem 6 meses, a gente até relaxa. Mas, E faz em 60 dias. A gente relaxa os 4 primeiros. Até e o Carlão depois entrar, a mais gente 2. relaxa, aí o Carlão entra e faz vamos. Porque você tem essa maturação do projeto no corporativo muito curta, né? E a gente entende que, às vezes, o próprio arquiteto às vezes precisa avançar um pouco no período de obra para desenvolver algumas questões, né? Então você tem que trabalhar, ter uma metodologia de trabalho que você consiga já iniciar determinadas situações de execução e de ganho de produtividade no cronograma, e que encaixem esse tempo, às vezes, de maturação de alguma outra disciplina que o arquiteto ainda está trabalhando. Então, é um trabalho que, realmente, assim, a gente gosta muito de fazer, porque não é um trabalho fácil. A gente gosta muito, se interessa muito pelo assunto e discutir, achar alternativas. E a recompensa disso é quando você chega no final e o arquiteto, às vezes, que trabalhou, ou internamente aqui, o cliente, você tem um resultado final que todo mundo satisfeito, né? Quer dizer, isso é uma coisa muito gratificante, né? Então, retroalimenta essa vontade de quando chega um novo projeto. Isso é, inclusive, um dos nossos pilares, assim, né? Assim, essa relação que a gente tem com clientes e com parceiros é uma relação de confiança, é uma relação que você vem ganhando a confiança, a gente vem trabalhando cada vez mais esse fluxo de atividades que a gente tem do primeiro dia de contato até o final da obra, é um fluxo que a gente tem algumas sobreposições de atividades entre as nossas áreas, então a gente, porque não, isso eu preciso de um pouco mais de tempo para chegar nesse resultado, aqui eu já consigo iniciar a atividade, então a gente vem trabalhando. E isso, o nosso cliente vê, né? O nosso cliente, ele enxerga essa organização, essa transparência de controle, informações, né? Controle, estrutura. Isso tudo a gente vem atualizando semanalmente nossos clientes, e isso faz com que a gente gere relações sólidas, né? E hoje são relações que a gente tem alguns clientes que estão com a gente já há muito tempo. Então, essa relação sólida, essa boa qualidade na execução do processo como um todo, ele vem gerando cada vez mais recorrência nos nossos clientes e nos nossos parceiros de arquitetura. É interessante quando é o arquiteto que tá ali à frente da obra, que ele é aquela teclinha SAP também, que às vezes falta quando não é um arquiteto que está lá, né, que é falar a mesma língua, porque você consegue entender um pouco da necessidade do que é da parte de engenharia, mas você sabe quais são os perrengues do projeto do pessoal da arquitetura, então você consegue navegar bem em termos de conceito, de busca de soluções, né? Tem essa vantagem. Eu acho que isso é uma coisa super positiva, né, nos processos que a gente trabalha, pelo fato da gente ser arquiteto, e esse viés já falando do prazo curto, né, ele exige que você também tenha uma disciplina muito grande com esse cronograma do processo, né, que o Alexandre falou. É um processo que tem uma etapa de obra, tem uma etapa de projeto, tem até às vezes uma etapa comercial, né? Então você tem que ter essa visibilidade e o cliente tem que ter essa percepção com você, aonde você está no processo e aonde é o dia da entrega ali, o dia, né? E às vezes quando você tem alguma diferença de prazo ali em alguma etapa intermediária, como a gente consegue, naquele momento, talvez criar alguma alternativa, né, naquele momento, para não ter um impacto, porque o grande objetivo é esse, né, a gente atender aquele prazo final, porque muitas vezes significa um aluguel novo, enfim, é muito crítico, né, você não ter essa data atendida, né, e se você não tem essa visão do processo como um todo, e essa transparência com o cliente, para ele também, o cliente, às vezes até os parceiros arquitetos estão junto com a gente, às vezes parece que você está puxando um cronograma da tua cabeça, né? Sim. E a obra tem algum grau de absorção de você, mas ela tem um limite. Não, sem dúvida. Então... Até para
dá uma sossegada na expectativa do cliente, né? Porque deve estar toda hora, e aí, Exatamente. como é que tá? E aí, como é que tá? Ele- Nem criança em ele carro, né? Já acompanhando. chegou, já chegou. E na verdade ele tem a confiança de que a gente vai terminar, né? Porque isso vem sendo mostrado durante o processo, né? Então, não é que ele fica esperando e fala, será que aquilo vai chegar? Será que vai acontecer? Não, ele tá sabendo desde o início como é que tá sendo semanalmente, porque nossa é semanal, né? Como a gente disse, como a obra é muito rápida, então semanalmente a gente tem, né, uma evolução da obra muito grande, né? Então ele entende, ele tem fotos, a gente tem todo um sistema para mostrar que a obra realmente está andando, caminhando e diminuir essa ansiedade que você falou do fim. Será que vai entregar? Será que não vai entregar? E ele consegue. Aliás, algumas vezes a gente até finge que não vai entregar, porque se a gente entregar antes, ele quer entrar antes, entendeu? Ele quer antecipar o prazo, então a gente tem que falar, olha, calma. Então, calma. Tem chance da gente adiantar a obra, mas Vai estar um cheiro de cola. vamos com calma, porque senão ele já compra aquela semana de adiantou e quando você pensa já tá com as já tá caixas, lá. já tá chega com as no fim de caixas, os semana. computadores. Ele falou, não, a gente só quer tirar uma fotinho antes. Não, vamos ocupar, já tá pronto, vamos lá. Agora, Fernanda, você falou que se afastou um pouco da arquitetura, que nada. Para financeiro, você tem planilhas de Excel que tem linhas e colunas. Nossa, que maravilha. Né? E falando de colunas, geralmente tem as colunas que são mais largas, porque o investimento, as empresas elas não se preocupam em investir bastante para ter o seu escritório, né? Imagino que dinheiro não é problema. Não chega a ser um empecilho, né? Olha, ou é prazo curto, dinheiro curto, cada vez mais curto. Depende, né? A gente tem... O que acontece pra gente não é necessariamente, como você disse, a falta do dinheiro, né? Óbvio que a gente tem clientes que têm uns investimentos maiores, investimentos menores, né, que investem mais nisso ou não, mas eu acho que a maior questão nossa hoje é que nós estamos trabalhando com empresas do outro lado, né? Então, empresas organizadas que têm processos, que têm procedimentos, que têm sistemas, que têm contratos, que têm... Então, também, nesse sentido, um mercado diferente, né? E a gente teve que virar também uma empresa com processos, com tudo isso internamente. Então, a gente tem um back-office muito grande, uma área administrativa, financeira grande, por isso que eu tive que assumir também uma parte ali da empresa, porque esses processos, eles vêm ficando cada vez mais complexos dentro das empresas, né? Então, cada vez que você tem que fazer um pedido, cada vez que você tem que colocar isso num sistema, num SAP, né? E a forma de pagamento, né? Você não consegue tirar um sinal de uma empresa amanhã. Então, eu fecho o contrato hoje, amanhã ela me paga um sinal. Não existe isso. O sinal único é assim, ó. Depois. Então, exato. Só esse tipo de sinal, tipo, 30 dias é o seu sinal, né? Então, assim, grande parte dos nossos clientes, nosso sinal é em 30 dias. 30 dias a gente está no meio da obra. É verdade. Então a gente quase que, né, financia nós, não só nós, mas nossos parceiros, fornecedores, que aceitam os faturamentos também postergados, 30 dias. Tem empresas que são 60 dias de pagamento, né? Então, assim, todo esse processo interno também ele é bem complexo. Então, emissão de notas fiscais. Não tem como você colocar uma garrafa de água dentro sem uma nota fiscal, né? Então tem todo um processo, vai para dentro do sistema, nossa, é uma briga, né? Já era difícil, agora com a reforma tributária ela está tendo que se reinventar para os novos impostos, né? Então é bem complexo, né? E é isso, acho que a gente foi se estruturando cada vez mais. Então hoje a gente tem realmente uma empresa ali dentro, a gente teve que até compartimentar a nossa empresa. Então hoje a gente está falando de 30 funcionários, né? 30 colaboradores. Então eu tenho até uma pessoa dedicada ao RH praticamente, né? E todas as questões que vêm junto com isso. Então, assim, a gente veio se estruturando nesses últimos anos e a gente está bem feliz com isso, né? Cada vez mais a gente está conseguindo focar, inclusive, no nosso colaborador também, né? Focar em ter as pessoas melhores para atender o que a gente precisa e atender esses processos do cliente. E o cliente também percebe, assim como o Alexandre falou que o cliente percebe toda essa parte de atendimento da obra, como está acontecendo, ele também percebe essa nossa organização de pagamentos, de prazos, de cobranças. Eu sou bem brava até com o cliente, né? Eles ficam ali, o Alexandre no comercial fica segurando e tal, e eu normalmente sou, olha, você tem que pagar, tem que acontecer isso. Assertiva. Assertiva, muito Isso, bem. Então, e acho que assim, uma coisa que a gente não pode também deixar de fazer menção a gente fala muito de cliente, a gente fala muito
seus Mas a fornecedores. gente tem a outra ponta, que são os parceiros, fornecedores. dúvida. Né? Assim, hoje, eu diria que eles são fazem parte de uma grande parte desse sucesso que a gente consegue por ter justamente, assim, e eles também enxergam essa organização, eles enxergam esses processos e eles conseguem nos ajudar a desenvolver bem e fazer E é bem boas isso que a gente entregas. falou, né? A gente tem as duas pontas, né? E a gente está bem no meio disso, né? Então, muitas vezes eu brigo com o cliente em prol do fornecedor, né? Porque esse fornecedor também é meu parceiro. Eu também dependo dele para que a coisa funcione, para que ele entregue no prazo, para que ele também esteja satisfeito em trabalhar com a gente. A gente muitas vezes fala para o cliente, olha, óbvio, é o cliente, mas assim, se eu perder o meu parceiro, eu não te entrego também. Então, eu preciso que você corresponda, porque nós combinamos com ele. E nós nos colocamos à frente disso, né? Então, assim, a gente também briga muito pelo fornecedor, né? Por conta desses... que acho que é até importante, só para esclarecer, o modelo de contratação que a gente costuma trabalhar é um modelo, um contrato turnkey, né? Então, assim, na verdade, esses fornecedores, eles estão dentro do guarda-chuva do nosso contrato. Mas pode estar lá na ponta, né? Eles faturam direto para o cliente por conta de uma bitributação, totalmente... até viabiliza, né? Até para viabilizar o processo. Só que aí dentro desse contexto todo, a gente acaba, né? E aí muito a Fernanda acaba tendo que abraçar um pouco essa garantia de que todas essas notas, esses faturamentos estejam em dia, porque isso vai garantir o fluxo na obra, né? E garantir, inclusive, também uma resposta que às vezes, querendo ou não, depende do cliente, do fornecedor tá mais envolvido ou menos, às vezes, em alguns processos, né? Então, assim, é um ecossistema ali complexo e a gente faz a ponte, somos 3 arquitetos, estamos o tempo todo ali equilibrando pratos. Uma hora é com o cliente, que é o Alexandre que está mais à frente, que é o comercial, outra hora é um arquiteto parceiro que às vezes está lá na obra comigo. E aí o Carlão batendo no fornecedor para ter o menor preço. A gente vai né, fazendo um jogo de equipe aqui, mas assim, muito uma forma sempre muito transparente, né? Então, assim, as empresas, esses parceiros que trabalham com a gente, que o Alexandre comentou, são amigos também. A gente acaba criando uma relação, né? Assim, próxima, né? E é uma coisa muito gratificante mesmo, de você ter, quando você termina, na verdade, quase todos estão celebrando junto ali um processo, né? É legal isso. Dá vontade de bater no cliente quando ele não sabe o que quer e vem pedir alguma coisa para vocês? Eu diria, assim, a gente como profissional, a gente tem que direcionar, né? Então, a gente procura entender a demanda, porque às vezes ele não sabe porque ele não tem uma referência. Então, às vezes ele precisa de um primeiro desenvolvimento, até mesmo para ele criticar. Tá. Porque um papel em branco para ele ainda é uma dificuldade. É um perigo, então, né, na verdade. Com a IA hoje, então, é terrível. Esse é um outro tema aí que a gente vem desenvolvendo, né? Não diria nem em frente, porque a IA vem fazendo o cliente ter vozes em relação àquilo que ele imagina. Né? E de alguma essas maneira... vozes, de onde elas saem, é que é o problema. Exato. Então, hoje o nosso trabalho, falando um pouco dessa parte de tecnologia, né? Ele é um trabalho que, assim, a gente tem que estar um passo à frente do cliente, porque nós somos profissionais, então nós temos mais qualificação para usar essa ferramenta a nosso favor. Então, hoje o que a gente tem na realidade é um certo imediatismo do cliente, porque ele consegue hoje expressar o que está na cabeça dele de uma maneira gráfica, e a gente tem que, num primeiro momento, dar uma resposta rápida a ele, né, já aí com o nosso embasamento profissional, e a partir daí começar a acalmar as coisas e começar a dialogar num plano mais objetivo. Né? Então, a IA hoje ela é muito eficiente, mas ela ainda não constrói. Né? Então, a gente tem hoje trabalhado bastante com a IA, enfim, e com outras ferramentas, né, de tecnologia. Essa questão que você comentou por sermos profissionais, a gente tem, inclusive, uma responsabilidade técnica sobre o... Sem dúvida. Né? Então, assim, às sobre vezes, o resultado. Eu posso lá consultar um contrato na IA, mas, assim, na verdade, um advogado que tem lá... Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Assim, às vezes o cliente vem, a gente tem que
olhar para o que foi e fazer uma análise técnica também em relação a Acho que a normas. responsabilidade viabilizar, né? profissional está do nosso lado. Né? Não, então você tem uma O vantagem. cliente pode pedir, errar ou acertar, Sim. enfim, a gente tem Não pode. a obrigação de... O nome de vocês está no projeto. Os nomes estão no projeto. Não, até porque, assim, se o cliente faz um prompt, ele tem que avisar o computador, a IA tem que ter uma porta e que tem que ter uma janela, né? Porque senão a IA não vai fora colocar... as normas técnicas, né? Isso, né? Vocês já sabem que tem que ter. Então tem essa questão Bombeiro. também. Tem essa questão. E quando vocês não estão conversando com o cliente para definir o que ele quer ou entender... Porque assim, uma coisa é o que ele precisa, uma coisa é o que ele aspira, né? Uhum. Então, para entender a cultura, para entender de fato o que ele quer, com quem que vocês geralmente falam? RH, CFO, Facilities, o dono? As empresas, assim, dependendo do tamanho, dependendo da estrutura, elas têm várias figuras que fazem essa primeira representação, né? Enfim, em relação a isso. E é engraçado porque, assim, a gente tem alguns casos onde existe uma cultura na empresa, existe uma linha e que, eventualmente, essa linha sofre uma pequena alteração de rumo quando você tem, por exemplo, uma substituição de um CEO, uma gestão alterada. Então, a gente procura, assim, acho que das empresas mais estruturadas, quer dizer, o Facilities, sim, seria, do lado de lá, a figura mais capacitada para trabalhar conosco, sim. TI, né? TI também, né? Essa parte um pouco mais técnica, mas invariavelmente você tem uma opinião mais da gestão. Tá. Né? Enfim, então a gente procura ser muito aderente à empresa, às empresas que a gente tem como clientes. Entender como é que eles funcionam, entender a estrutura, entender cultura, enfim, e tentar traduzir tudo isso num primeiro momento, numa proposta de projeto, acompanhada a uma proposta comercial, né? Porque você comentou em relação a custos, é muito sensível, porque as empresas têm planejamento, então elas têm budgets pré-estipulados com base em informações ainda muito preliminares, né? Então, a gente procura entender tudo isso, formar um pacote, consolidar isso como um pacote execuível dentro das diretrizes dele, e a partir daí, o meu trabalho inicial, o pontapé interno, é distribuir isso internamente para o nosso time de desenvolvimento de arquitetura, para o time de financeiro, porque também a gente faz essa ponte, enfim, já nesse processo preliminar entende quais são os processos do cliente em relação à parte financeira. A Fernanda entra, o Carlos entra, e a partir daí a gente consegue montar uma engrenagem que começou numa pecinha pequena e que ela vem tomando corpo até chegar na entrega final. A gente, inclusive, alguns clientes, né, a gente falou que a gente tem clientes de muitos anos, a gente tem mesmo, né, a gente tem clientes que, inclusive, hoje nos chamam até antes, né, para montar essa estratégia, né, porque hoje a gente passou por, quantas coisas a gente passou aí nos últimos anos, que mudaram as estratégias. Sim. Então, assim, óbvio que a pandemia, é muito óbvio falar hoje da pandemia, todo mundo sabe o que está acontecendo, o que aconteceu, mas isso foi uma das coisas que aconteceu nesses 25 anos. A gente passou por crises econômicas, a gente passou por diversas questões, e a gente foi se adaptando a esses clientes aos poucos, né? Os clientes tiveram que se adaptar, na verdade, eles foram os primeiros a terem que se adaptar, né? E a gente teve que ir junto e caminhando. E hoje a gente tem clientes de 15, 20 anos, e assim, hoje a gente participa até da estratégia desse cliente anterior ao projeto. Tá. Né? Então, assim, a gente, em alguns momentos, a gente teve agora num cliente fora que está buscando realmente, olha, vocês estão aqui para dizer o que a gente tem que fazer. Né? Então, não é que eles chamam a gente, olha, com um projeto, vamos fazer um projeto. Não. Como nós vamos resolver esse problema? A cultura da empresa é essa, está mudando, mudou o CEO, agora ele tem uma outra cara, essa pessoa que entrou agora quer que a empresa mude a cara da empresa, mude, né, faça um rebranding, faça não sei o quê, e a gente participa da estratégia, antes, inclusive, do projeto. Então, isso também é outra parte que a gente gosta muito. Né? A gente está presente, a gente já esteve presente lá atrás, na montagem do budget no ano anterior. Então, a gente sabendo que no ano seguinte a gente já teria todos os projetos que a gente teria para fazer naquele ano seguinte, porque a gente estava participando do orçamento da empresa. É isso que eu estava pensando aqui, né? Quando a empresa faz o budget, não tem um arquiteto que vai
mensurar o quanto que vai gastar num projeto, que é um absurdo, né? É como se fosse comprar papel sulfite numa grande loja. Nas mais estruturadas, você tem um gestor de facilities, que sim, ele tem, até pela história, experiência, enfim, do que ele já fez, ele consegue hoje mensurar de uma maneira mais objetiva investimentos, né? Mas mesmo assim é sempre um trabalho, porque às vezes ele não consegue alinhar a expectativa do que ele quer de resultado e o que a empresa com o que a empresa quer está oferecendo. Tá. Então, quando vocês participam dessas reuniões estratégicas, vocês já pedem 6 meses, investimentos de 15 dígitos. Pedir, a gente pode pedir um monte de coisa, né? Geralmente... Eu, como comercial, no primeiro momento, não toco em prazo. Prazo é outro tema. Ótimo. Isso Budget, que é bom. Sim, a gente fala assim Isso que é muito bom. Primeiro você precisa encantar o cliente com o projeto. Com a ideia, com o projeto. Mas essa figura do Facilities, ela se desenvolveu muito nos últimos anos. Né? Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito. Porque, talvez agora melhorem os budgets, né? Exatamente. Você tem uma pessoa que faz essa interface com um conhecimento, com uma sensibilidade para essas questões, essas variações que podem existir, principalmente, às vezes, numa definição de projeto de arquitetura, né? Às vezes ele tem muita visão em relação a equipamentos, né? Algumas empresas, mas quando você vai desenvolver um projeto de arquitetura, você pode ir para um caminho que às vezes pode impactar em algum desvio, né? Então, mas é uma área que cada vez mais está muito mais é um grande parceiro nosso. Não, sem dúvida. E dentro das empresas ele tem um caráter estratégico que é de mitigação de riscos, né? Exatamente. De antecipar possíveis riscos e já acabar com eles antes que eles apareçam. Planejamento futuro, né? Sim, de fato. De crescimento, né? Então, tudo que entra no crescimento, no budget, quando você monta um orçamento, você pensa quanto nós vamos crescer, quantos funcionários nós vamos contratar no próximo ano, quanto a empresa vai crescer. E isso impacta diretamente em você ter uma mesa, uma cadeira, um telefone, um computador para aquela pessoa que vai entrar. Então, isso impacta diretamente no espaço, no tamanho do espaço, no crescimento, como que ele vai ter. Então, esse planejamento estratégico, né, por isso que a gente gosta bastante de participar, porque depois, quando você tem que pegar o problema já encaminhado, aí a gente tem que rebolar. Eu nem vou perguntar quando vocês pegam projetos de outro escritório e falam... Aí chama alguém e fala... Não acontece, né? Também se acontecer não precisa falar. Vamos mudar a pergunta. Mas a gente gosta de trabalhar com arquitetos parceiros. Até porque, assim como a gente vai ganhando confiança dos nossos clientes, a gente também ganha confiança dos nossos parceiros. Porque essa nossa linha do turnkey conjunto, mas sempre buscando o bom resultado lá no final, também é um ponto importante para a escolha dos nossos parceiros para a escolha da construtora, né? Então, a gente, como o Carnon colocou, existe em algumas situações um abismo entre a arquitetura e a engenharia. E no nosso caso, a gente praticamente anula isso e tenta fazer um processo muito mais linear do que, enfim. Então, no final das contas, a responsabilidade é nossa, é de uma única entidade. O cliente é o único, então, enfim, não adianta em algum momento você buscar, enfim, desculpas, olha, isso foi ali, o erro... Não tem caças bruxas. Normalmente a gente tenta consolidado, né? consolidar bem isso. Acho que cada modelo tem lá as suas vantagens e desvantagens, mas a gente enxerga muito essa vantagem do turnkey para o mercado corporativo, principalmente quando não tem esses prazos de 6 meses, né? Porque quando você tem um prazo extenso, aí você pode fazer realmente um processo segmentado e fazer... Né? De buscar as empresas, tudo mais. E levar o tempo que achar, né? Quando você tem um período que aquilo tem que acontecer, então você tem que ter um corpo. Querendo ou não, você tem que colocar em um único contrato aquela responsabilidade, né? Porque a gente assina contratos com multas e tudo mais, quer dizer, então assim, alguém tem que estar ali com uma pessoa jurídica que está garantindo que aquele investimento de estar mudando de prédio, que tem toda lá uma lógica por trás financeira, vai funcionar, né? E às vezes, quando a gente tem um arquiteto parceiro, ele também sofre um pouco, porque às vezes ele tem um projeto que às vezes não se sabe quanto vai custar e aquilo vai... Né? Então, quando a gente consegue acoplar junto e
formatar com ele um projeto, com um custo e esse pacote e para o cliente, é um pouco você tem um conforto, e esse modelo é um modelo que acho que muitas empresas... E a praticidade, né? Por parte do cliente final assim, não tenho dor de cabeça de ter que cobrar esse, aquele e aquele outro. Né? As responsabilidades ficam centralizadas. Centralizadas. Sem dúvida. E é como o Carlos falou, tem vários processos muito distintos, né? Para a gente também é interessante os nossos parceiros arquitetos, que às vezes desenvolvem por bastante tempo um projeto com um cliente e traz para a gente executar. Então, vem muita coisa de fora que traz muita bagagem para a gente, arquitetura. Que traz traz coisas novas, porque eles tiveram mais tempo, às vezes, em desenvolver o projeto, em estar ali com o cliente desenvolvendo, e a gente acaba também absorvendo tudo isso que vem dos nossos parceiros. Entendi. Né? Até para a nossa arquitetura interna. Então, sem dúvida. Nossa arquitetura interna acaba aprendendo outras coisas, participando de projetos diferentes, coisas que talvez nós não fizéssemos. Então, a gente tem parceiros aí que vêm trazendo projetos para a gente, né? Muito interessantes, né? De empresas muito legais, né? A gente gosta de fazer, todo mundo gosta de fazer empresa de publicidade, né? Porque sempre tem, para arquiteto, muita cor, muitos materiais, muitas coisas. Óbvio que a hora que chega lá, a gente tem que ajeitar um pouquinho, tirar uma cor aqui, mexer ali, né? Mas, assim, é muito legal, porque isso vem muita bagagem também, vem muita história aí que traz pra gente. A gente absorve isso e aprende bastante também. Bacana. E como é que vocês estão vendo as mudanças no ambiente de trabalho? Assim, depois, bom, como você falou, pandemia foi um marco, né? Muita coisa que já podia ter sido feita antes da pandemia, por exemplo, o trabalho à distância, já tinha estrutura, já era possível, que as empresas faziam bico doce, então assim, não era para todo mundo, e de repente todo mundo teve que fazer, aí repensar o trabalho, repensar o ambiente de trabalho. Quais as principais mudanças que vocês estão vendo hoje, e o que mudou e que já está mudando de novo? Exato, é isso que eu falo. Eu acho que assim, essa mudança, desde do início, enfim, da nossa atividade, a gente enxerga, né? Enfim, lógico, a pandemia fez essa mudança de rumo ser muito mais intensa num período muito acelerou curto, um processo, né? Como você disse, que já existia. E aí a gente hoje enxerga que o mercado está se readaptando, né? Enfim, porque não existe uma verdade absoluta em relação à solução, assim como na pandemia houve sim uma necessidade, uma verdade em função da necessidade, e que hoje ela vem se corrigindo. Então, hoje a gente enxerga que não existe um único caminho. Existem atividades, existem culturas de empresas que podem fazer essa linha ter uma leve alteração em relação a como eles operam. Tá. Enfim, empresas que têm uma cultura um pouco mais flexível, mais aberta, tem um híbrido, né? Exato. Às vezes pela própria atividade da empresa. Sim. Né? A gente nunca ficou, por exemplo, a gente não tem home office no escritório, né? Até por esses prazos curtos e tudo, todo mundo trabalha 100% presencial e é uma coisa que fazer a obra não dá para fazer de casa. Ela cuida, não tem jeito. Todos aqui. Não, fazer obra, você não tem como fazer obra de casa, né? Entendemos. Não dá pra fazer obra de casa. Então, assim, e depende um pouco da atividade da empresa, e dentro da empresa, que é, como eu te falei que a gente trabalha nesse estratégico, que é interessante, dentro de uma mesma empresa, você tem atividades distintas que também exigem você estar presencial ou não. Sim. Né? Então, assim, uma dificuldade que eu venho passando, que a gente falou que a gente está estruturando, é como que você padroniza isso para todos os colaboradores. Né? Como que você dá o mesmo direito para todos os colaboradores? Como eu disse, né? O nosso coordenador de obra, ele não consegue fazer da casa dele a obra, mas talvez a minha administrativa consiga fazer uma reunião da casa dela ou fazer uma planilha na casa dela. Mas e aí, como é que eu faço isso? Como é que eu explico que a pessoa que está lá na obra tem que estar lá e a minha pessoa não pode estar aqui? Eu imagino que isso, num ambiente nosso que é bem menor do que as empresas que a gente atende, você imagina isso numa empresa de 400 funcionários, de 1.700 funcionários. Então, assim, imagina como está sendo para padronizar tudo isso internamente. Como é que você chega no meio do caminho? Então, é um dia de home office, são 2, vai voltar todo mundo, não vai voltar todo mundo? E a gente entende que isso está ainda
muito complicado. Ninguém sabe muito bem o que está Sim. acontecendo, De fato. né? Acho que um case assim, interessante nosso, assim, foi um case, era um projeto que estava em desenvolvimento antes da pandemia, de ampliação e unificação de uma empresa, de um cliente nosso. A gente vinha já projetando há alguns meses, até porque era uma reestruturação, ela havia comprado uma outra empresa, enfim, existia ali uma questão maior, né? Uhum. Então a gente vinha desenvolvendo bastante esse projeto, veio a pandemia, a gente pegou o mesmo projeto, realinhou com aquele momento, terminou a pandemia, a gente realinhou O realinhamento. o realinhamento, e hoje, Desalinhou, a gente, né? dentro da própria empresa, a gente está ajustando, né, Uhum. alguns princípios, assim como a Fernanda colocou, não dá para um time de facilities trabalhar remoto. Sim, sem dúvida. Mas um time que seja comercial, Administrativo, comercial. ou um time criativo, esse Uhum. sim Sim. poderia. Então, a gente vem participando junto com os nossos clientes dessa mudança de rumos, agregando conhecimento naquilo que a gente consegue e tentando chegar naquilo que melhor representa o momento Sim, dele. sem dúvida. Né? É interessante porque eu fazia uma revista para a área de recursos humanos, né? Então, assim, revendo hoje tudo que eu fiz, às vezes eu fico com a sensação de, não, estou falando muito com o corporativo da empresa, mas e o chão de fábrica, né? Assim, então a gente fala do ambiente de escritório, mas e o ambiente da fábrica do escritório? Nós temos os dois, né? Então, como é que é isso, né? Como é que fazer um ambiente muito agradável para o pessoal, tipo num prédio aqui, mas aí o cara tá lá na fábrica, não sei aonde, tem que ir lá todo dia e não tem as mesmas comodidades ou não tem um ambiente tão bom quanto esse, né? Aí é um grave problema de cultura, é um grave problema de gestão que o espaço não vai resolver, né? Então, de fato, o que você falou, como é que eu vou falar para o cara que tem que estar na obra e a outra funcionária pode trabalhar de casa, né? Por mais que ele entenda, no final das contas, é constrangedor, né? Assim. E tá cada vez mais difícil. Pode falar. Eu acho que assim, a Fernanda faz um trabalho muito interessante no nosso microcosmo, né? A gente estava falando de empresas gigantes, né? Assim, mas assim, você lidar com essas diferenças, porque tem as atividades que têm naturezas ali e demandas diferentes, mas você de alguma forma construir essa cultura, né? E eu acho que é isso que talvez as empresas estejam buscando também, até uma área mais do Alexandre nessa parte de projeto, mas acho que as empresas estão buscando essa questão de difundir a cultura e talvez em casa tem alguma dificuldade para isso, eu não sei que recursos que a gente pode usar. A gente tem tido um esforço muito grande para, no nosso caso, né, trazer as pessoas mais para o escritório, participar de alinhamentos, né? Então a gente está desenvolvendo uma metodologia, a gente tem um trabalho de metodologia de obra, por exemplo, né? Onde a gente escreve todas as etapas da obra, a gente é meio chato nessas coisas assim. A gente. Eu e a Fê. Aqui, ó, desse lado de cá. Ele é mais tranquilo com isso, mas a gente se preocupa muito com essa parte da metodologia. E aí, como você embarca essas pessoas, né? À distância, como que você traz elas para comprar, né? Então, a gente faz reuniões, a gente discute os assuntos com eles, traz, muitas vezes, oxigena a metodologia com ideias que as pessoas trazem, né? Que eventualmente a gente não tinha percebido, e a gente procura sempre estar alimentando essa metodologia de trabalho que envolve um pouco essas atividades. E nesse momento é onde a pessoa também percebe essa necessidade, não tem como fazer a obra, né? A gente está escrevendo lá todo mundo junto, né? Então, isso tudo acho que fica muito mais aberto para todo mundo e as pessoas compram também esses desafios. Acho que isso, inclusive, assim, é um dos meus motos comerciais, enfim, mostrar isso para o cliente e ganhar a confiança dele com, olha, aqui a gente faz realmente, temos os processos, temos as etapas, fica muito mais fácil de você vender, eventualmente, um prazo um pouquinho mais longo ou negociar com ele
Uns 7 meses. alguma ação, Mas é Então, isso mesmo. Se valoriza, né? A gente, sem dúvida. fica a gente mais se fácil da valoriza gente- mostrando essa estrutura. Com né? certeza, porque A gera gente confiança. mostra que não tem como a gente dar toda, né, toda essa estrutura para eles sem a gente ter o retorno. Uhum. Né? Como é que eu estou te entregando isso? Eu estou te entregando 30 pessoas trabalhando, né? A gente participa de reuniões, a gente faz reuniões com o cliente, onde nós estamos em 7 pessoas, às vezes 7 da nossa empresa. Né? Então, nós estamos com o administrativo, com o financeiro, com o pessoal lá que faz logística da obra, com né, o engenheiro, o outro engenheiro junto, o Carlos, o Alexandre, nós 3 presentes. Então, às vezes a gente tem 6, 7 pessoas da nossa empresa numa reunião com um cliente. É né? bom que se tiver um sistema de votação, vocês ganham. É, Sempre. Vamos aqui ampliar a gente chega sempre, ó, Em alguns batendo. momentos, o meu voto vai ser do cliente, tá? Com certeza. Eu preciso cativar também o lado de lá. Então, às vezes, eu me coloco um pouquinho mais do lado do cliente Imagino. do que do nosso lado, né? Falando em clientes, acho que é dentro da minha bolsa, desculpa. não, dá uma pausinha? Não, pode. LGPD, hein? Cuidado. Isso porque eu desliguei, teoricamente, eu tinha tirado, mas a minha filha é insistente. Pronto, obrigada. Desculpa. Não, que isso. Esse pode cortar, tá? Manda para a filha. Falando em cliente, bom, vocês têm clientes de todos os tamanhos, imagino, né? O que é mais difícil? É uma coisa que eu fico curioso, né? Assim, que você falou da folha em branco, diferentes. né? O que é mais complicado? Você ter uma área muito grande ou ter uma área muito pequena? Porque a área muito grande você pode fazer um monte de coisa, que aí também trava a cabeça, né? Do tipo, por onde começo. Uma área pequena, às vezes você quer Falta colocar um espaço. monte de coisa. Falta. A gente acho que passa um pouco por isso, enfim. As empresas grandes, mais estruturadas, normalmente eles têm uma figura que é um interlocutor conosco. Isso facilita. A qualidade desse interlocutor facilita o nosso processo junto ao time dele, que às vezes é bem grande. Alguns casos não tem ou essa figura acaba não tendo essa relevância do lado de lá, mas é uma coisa que também, de novo, a gente procura entender, orientar, quando a gente entende que os processos podem não estar avançando bem do lado deles, orientar, direcionar, enfim, então acho que esses são os casos dos grandes clientes. E a gente pode citar agora, a gente está com um case peculiar, onde a gente tem um grande investidor, que é um grande cliente, e a gente atua para as obras de pequenos clientes que fazem parte desse grande investidor. E aí, sim, a gente começa a se deparar com empresas que, por vezes, não têm um departamento de TI, não têm um departamento de facilities, e às vezes a gente fala com o dono, enfim. E aí, da mesma maneira, a gente procura orientar, procura direcionar e tentar chegar naquilo que é confortável. Que é confortável. pra ele. Muitos desses clientes estão saindo de locais que eles alugam, né, e estão indo para lá. São clientes menores, que para a gente vira grande, porque são vários clientes menores. A gente chegou a ter 24 clientes diferentes no mesmo cliente, que é o grande, né? Então, é uma obra de quantos 1.000 metros quadrados no total? De 7 mil. Das 7 mil metros quadrados, só que divididas em cada 200, 300 metros. Unidades. Tem Em unidades que tem um cliente cliente. diferente. E como ele falou, não tem essa estrutura, né? Então, tem o lado que é mais difícil, porque muitas vezes nem eles sabem direito o que eles querem, pedem mais coisa do que cabe, em geral, normalmente se pede mais coisa do que cabe, e aí a gente tem que fazer esse meio campo de explicar que não cabe, tem que repensar, vamos repensar junto, vamos te ajudar a repensar, vamos ver realmente quanto você precisa de verdade, é isso que realmente você precisa, porque justamente não tem uma estruturação por trás, nem ele sabe muito bem ainda aonde ele quer chegar. Tem essa dificuldade. Agora, no meu lado, por exemplo, do administrativo, tem uma facilidade, né? Esses clientes também, por não terem uma estrutura financeira, um sistema, um contrato, então assim, a gente consegue receber mais rápido, a gente consegue viabilizar toda a parte financeira mais fácil, porque eu passo por menos processos administrativos, menos burocracia. Né? Que o grande tem um compliance ali danado, que o grande né? tem uma burocracia gigantesca de ter que cadastrar clientes, cadastrar fornecedores, cadastrar o material que o fornecedor vai, fazer um espelho de nota fiscal antes daquilo entrar no sistema, antes de emitir a nota fiscal completa. Então, assim, é isso, a gente vive todo dia essa coisa maluca, né?
E sempre se desafiando, sempre um desafio novo. A gente nunca esperava ter um cliente como esse. A gente já tinha partido para obras maiores. Hoje nós estamos fazendo obras pequenas, mas para um grande cliente. Que para a gente é muito interessante, tem dado bastante resultado, tem ficado... Aliás, nossa equipe de arquitetura tem trabalhado muito, porque aí são 24 clientes. Nesse caso, são projetos que a gente faz internamente, né? Lógico que a gente acabou seguindo um padrão ali e a gente vai mudando algumas coisas, porque a gente fecha um contrato para 75 dias. Pô, 30 mais do que 45. Tá vendo? Já tá. Mas sem nada, né? Você fala, ele aluga e fala, a partir de agora você tem 75 dias. A gente desenvolve o projeto, faz cronograma de obra, cronograma de compras, e aí faz a execução nesse prazo. Em 75 dias o cliente tem que estar lá trabalhando. Eu tenho uma predileção muito grande por áreas de café nas empresas. Né? Adoro, assim, eu estou pensando no meu site que é de RH, pedir para cada RH mandar uma foto do café da empresa, porque eu acho que gente, é onde a cultura de fato existe, né? Sentar no quadro, na recepção. Tem mudado muito essas áreas, assim, nos projetos que vocês estão tocando? Tem algum pedido inusitado, do tipo, vamos colocar uma cachoeira de chocolate quente? Acho que, assim, é um tema engraçado, relevante, porque, logicamente, a mudança dos últimos anos fez com que os escritórios se tornassem mais colaborativos, né? Em contrapartida, a ocupação dos escritórios, em algum momento, foi reduzida, então você já não tinha essa integração de uma maneira intensa, e hoje, justamente, a gente tem um modelo indo para o caminho aí de intensificar o presencial. Sim. E aí essas áreas passam a ter um novo ressignificado de desenvolvimento delas, né? Enfim, porque eles voltaram realmente a ser um espaço de encontro, né? Porque os escritórios viraram um espaço mais de encontro, né, por um tempo determinado, do que de trabalho, né? Acho que foi isso que veio com a pandemia, veio que o escritório iria voltar para que as pessoas, no momento que as pessoas precisassem se encontrar. Então, cada um pode fazer o seu trabalho individual em casa, mas a hora que elas precisam se encontrar, então você tem salas de reunião, espaços como esse, colaborativos, onde bate-papo, brainstorm, tudo isso. E os cafés fazem parte disso, né? Se você for olhar nas redes sociais, né, você vai ver sempre as fotos dos cafés. Que são as fotos mais interessantes. Sim, né? por isso. É o ambiente mais... Sim. Então você tem a recepção, que é um pouco mais institucional e tal, mas você vai lá no nossa rede social, você vai ver lá, os cafés são... por isso. E cada uma de um jeito. E assim, e eu fico maluco tentando resolver, mas ok. Acho que no final fica lindo. Aí no final você faz questão de entrar na empresa, tomar um café, tirar foto ali. E alguns dos nossos cafés, né, nesse primeiro momento pós-pandemia, ele tinha inclusive áreas de quase que uma reunião dentro do café. Né? Então, essas mesas altas, com cadeiras mais altas e tudo, acho que o que você quis dizer é as pessoas se encontram ali e dali surgem os problemas e surgem as resoluções, as soluções dos problemas na hora de tomar um café. Ou vamos conversar no café. E aí, então, o pessoal senta realmente, faz praticamente uma reunião informal dentro do café. Então, a conectividade, né? Foi ficando mais complexo, não só o café, mas aí toda a conectividade tem que ser colocada, o áudio e vídeo, as televisões, enfim, tudo que você acaba tendo que embarcar. Internet. Ali, virou um ambiente colaborativo de trabalho. Sim. Né? Quer dizer, o que você tem o problema, a diminuição de problemas com cabeamento que existia antes. Hoje já não tem tanto porque é tudo Wi-Fi. Mas em compensação você tem que ter uma porrada de ponta ali de recurso audiovisual. Exato. Em todo lugar. Em todos os lugares. Acho que o bonito da nossa atividade é que assim, ela é desafiadora, né? Porque ela está assim em movimento constante, em evolução constante, os rumos vão sendo corrigidos de uma maneira muito intensa. E a gente tem que ser aderente a isso. A gente tem que estar up to date com esse acontecimento, enfim. E aí, essa nossa bagagem conta bastante, né? Para ser rápido no entendimento, para ser rápido na solução e tentar reverter isso em espaço físico. Então, a gente está chegando no final, mas
teve algum pedido maluco de cliente para colocar no projeto? Eu já nem falo mais em escorregador e puff, porque isso é que nem a ombreira dos anos 80, é passado e não volta. É mais ou menos isso. Eu acho que a gente está tão acostumado com os malucos que a gente não tem um para eleger. Tá. Pedidos malucos, você mas- lembra de alguma coisa? Maluco não, vamos colocar assim, Diferente? disruptivo. Diferente? Eu acho que a gente tem, por exemplo, um cliente nosso que trabalha com entretenimento, que o visual, né, que é uma sala enorme de redação que eles têm, que é mais ou menos quase um campo de futebol, e eles querem um visual em volta de tudo. Quer dizer, aparecem umas coisas, principalmente ligadas à tecnologia hoje, né? Tecnologia, Eu acho como se fosse simples. que muitas vezes você vê como uma coisa simples, mas que tem toda uma infraestrutura embarcada ali, desde alimentação elétrica e tudo, estrutura mesmo física para segurar, né, para pendurar as coisas, né? Então, E aí eu acho que o mais inusitado nesses pedidos é normalmente Uma mesa e uma cadeira. Nesse caso que o Carlos está colocando, é um cliente que trabalha 24/7. Tá. Então ele trabalha a madrugada inteira. Então eu acho que o desafio aí é criar todo esse ambiente, essa transformação com o colaborador lá dentro. Sim. Né? Enfim, então produzindo... tem janelas muito pequenas de 2, 3 horas, das 3 às 5 da manhã, porque às 5:30 já tem um programa entrando no ar, enfim. Então é um pouco do que a gente encara como desafio, né? Como inusitado. Porque a gente, aquilo que é mais difícil de... E dentro disso, a acústica, né? A gente fala um pouco, né, de coisas mais técnicas aqui, mas uma coisa que veio junto com toda essa evolução e todo esse trabalho foi a questão acústica. Né? A hora que você abre as salas, ou fecha as salas, ou faz phone booths, ou faz... A questão acústica hoje é essencial. Né, em todos os espaços, e não é mais só no espaço fechado, com qualidade, é no espaço aberto onde tem um monte de gente trabalhando, entrando, sentando, fechando, falando, cada um nos seus fones, cada um tendo reunião, essas reuniões virtuais, você imagina isso num espaço de trabalho e todo mundo voltando a trabalhar presencial, cada um na sua reunião, então a acústica é uma coisa que hoje, né, se a gente for falar de uma coisa técnica, você falou de pedidos esquisitos, mas a acústica hoje é uma coisa muito Às vezes pesada. o cliente não pede, mas está embarcado já implícito que você tem que resolver. Acho que o conforto do ambiente hoje ele é relevante, né? Para o usuário, para o colaborador. Então é isso, você tem um open space, mas ao mesmo tempo você está fazendo uma vídeo, enfim, então você começa a lidar com temas de conforto do ambiente que antigamente você não tinha. Você tinha uma sala fechada, um cubículo, um ambiente, uma sala de reunião, enfim, então... E é isso que ela falou, às vezes o cliente não pede, mas ele está... Ele supõe, né? Ele já supõe que você já está pensando nisso. Sim. Né? Então também isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre, né, atento às novas técnicas e tudo, porque às vezes o cliente já supõe que você tenha que trazer isso já pronto. Essa é uma máxima, o cliente coloca, você é o especialista. Então, de alguma maneira, a gente escuta bastante ele coloca do nosso lado, ok, somos profissionais, ele coloca do nosso lado todo o ônus de soluções que às vezes são impossíveis, inviáveis. Nós somos especialistas. 7 meses. 7 meses. Com certeza. É isso. Bom, acho que você pegou o espírito da coisa. O espírito da coisa, bem. Bom, para encerrar, queria ouvir de vocês. Geralmente a gente pergunta o que é ser arquiteto, mas estou imaginando o seguinte: imaginando daqui a uns 5 anos, que é amanhã praticamente, né? O que vai ser arquiteto daqui para frente, com tanta tecnologia, com tanta mudança de mercado, cenário, com tanta geração nova no mesmo ambiente de trabalho, mais gerações? O que será ser arquiteto? Ladies first? Pergunta difícil. A gente tem um corpo no escritório que varia muito, de idades, por exemplo, né? Então, a gente procura, lógico, a gente tem pessoas com mais velhas, que têm maior conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente não pode descartar todo o conhecimento e evolução que os mais jovens têm, principalmente num cenário como hoje, né, de tecnologia embarcada muito ligada à IA, né? volumosa, né? Então a gente procura sim entender, procura escutar, procura explicar, né? Enfim, então eu vejo um caminho positivo para a arquitetura, né? Eu vejo um caminho que esse repertório ele deixa de ser exclusivamente um repertório
de conhecimento seu pessoal para você buscar informações num âmbito muito maior. Né? Então, eu acho que essa evolução, desde que controlada, enfim, ou direcionada, ela é muito positiva. Né? Antigamente, você, para ter um repertório de arquitetura, você tinha que viajar para a Europa, você tinha que viajar para outras localidades para ter esse conhecimento, para ter esse... E hoje a facilidade da tecnologia é gigantesca. Né? Então, a experiência é muito mais positiva, ou diferente. Né? Então, eu acho que bem alinhada, isso sim vai trazer muitos benefícios para a arquitetura. E eu acho que tem uma questão, o arquiteto, a formação de arquitetura, né, ela tem a formação ela é muito ampla e ela tem uma questão de você ser um integrador de uma série de situações, né? Então, naturalmente, o arquiteto tem um pouco, né, a grande maioria tem esse espírito de integrar diversas disciplinas, enfim. Então, eu acho que com o desenvolvimento das tecnologias, enfim, isso, por um lado, pode mudar um pouco o viés de atuação, mas ele ainda vai demandar essa figura humana de integrar essas informações e, de alguma forma, traduzir, às vezes, para uma questão que não é tão palpável de dados e planilhas né, acho que talvez de alguma forma, né, ter essa sensibilidade é uma figura, é uma formação que leva muito, né, para estar integrando toda essa disponibilidade que a gente tem enorme, né, pela tecnologia com o resultado final mesmo, né, e no nosso caso a obra ainda tem uma série de questões que a tecnologia não consegue vai atingir. Ajudar, né, a melhorar, mas ainda, né, ainda é um setor no Brasil que nos próximos 5 anos não acho que vai ter uma revolução enorme no sistema construtivo, né? Está tendo, a gente vai acompanhando, a gente vê o agro, várias outras áreas que tiveram um desenvolvimento tecnológico muito maior do que a construção civil, né? Mas acredito que ainda essa figura vai ser central, hein? Eu acho em relação ao arquiteto em si, que a gente está falando da tecnologia e tudo mais, eu acho que a gente sempre falou, né, não sei se a arquitetura sempre foi colocada em exatas, né, e aí desde que a gente se entende por arquiteto, a gente diz a arquitetura é totalmente humanas. Como economia, né? Porque você tem que entender o seu cliente, né, é quase uma terapia, né, quando você... Imagine os residenciais, né, isso que a gente optou por ir por comercial, até por um pouco disso, né, a nossa característica, assim, pessoal. Então, o que eu acho, né, para essa geração que vem aí de arquitetos? Eu acho que a tecnologia, como todo mundo disse aqui, vai ajudar muito. Ela está engolindo tudo, né? A IA está engolindo tudo, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Acho que é uma pergunta difícil de entender o que vai acontecer daqui a 5 anos. Como o Carlão disse, não sei se a mudança é tão grande assim. A gente já está entendendo que a pergunta certa também é o importante, né, para a IA, mas o que eu acho que as habilidades que vão ter que ser desenvolvidas, né, muito mais do que técnica, que ela já vai estar embutida em toda a tecnologia, vai ser a habilidade social, socioemocional, né, porque para você fazer a pergunta certa, você tem que entender o cliente. Para você entender o cliente, você vai ter que perguntar para ele o que ele quer, e você vai ter que se relacionar com esses clientes. Então, para mim, eu acho que o que tem que ser, vai ter que ser desenvolvido, e não só na arquitetura, mas em todas as áreas, até eu conversei sobre isso ontem com uma amiga, justamente essa coisa social, né? Essa habilidade social, que, na verdade, a gente está perdendo. Né? Então, imagina que a gente está perdendo uma coisa que é o que a gente mais vai precisar. Né? Então, os nossos filhos que vêm com os iPads, os celulares e não sei o quê, nós estamos perdendo essa habilidade social. E é o que mais vai fazer falta no futuro. Né? Então, até a gente estava conversando qual escola que você pôs, o que você faz, o que a escola trabalha. Né? Então, o que é importante hoje numa escola, tanto de arquitetura ou até do seu filho? Né? Desenvolver qual lado agora, com tudo isso que vem vindo. Então, acho que é um pouco isso. Eu acho que é um caminho ainda que a gente está começando a enfrentar e vamos ver onde a gente vai chegar. Tá bom. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Tá? Obrigado a você que nos assistiu. E se você não faz parte do nosso canal no YouTube, por favor, faça a sua inscrição para assistir a outras conversas tão agradáveis quanto essa. E Luiz Onaga, volte!
Ah, não, ele está ali atrás da câmera. Ele já voltou. Até mais.